Se desceu, glória a Jesus, e recebeu alegremente. E vendo todos isso, murmurava, dizendo: quem entrara para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e em alguma coisa que tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação nesta casa. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Queridos, Jesus, em alguns episódios, em algumas situações, aonde Jesus passava, ele ajuntava a multidão. E aquela multidão chamava a atenção dos sacerdotes, dos publicanos, daqueles que queriam saber o que estava acontecendo ali. Nós sabemos que aonde Jesus está, a multidão estava ali. Se você está aqui nessa noite é porque você veio ouvir Jesus falar, amém? Ele tem bênção para a tua vida nessa noite, eu não tenho dúvidas. Jesus marcava os ambientes com a sua presença. Os milagres, os prodígios, as maravilhas. Havia algumas pessoas que seguiam Jesus só por causa dos milagres. Outros por quererem ser discípulos de Jesus. E alguns outros por curiosidade. Se você observar o texto, vai nos mostrar que Jesus está entrando em Jericó. Todos conhecem um pouco sobre a história de Jericó. E essa foi a única vez que Jesus passou por Jericó. Observe bem. Foi a única vez. Jesus queria marcar Jericó ali. Marcar Jericó não só com o cego de Jericó, mas marcar Jericó com este homem conhecido como Zaqueu publicano. Pois nós sabemos, se buscarmos um pouco a história de Zaqueu, esse chefe dos publicanos, o texto diz que esse era um dos principais do publicano. E Lucas deixa bem claro que ele era rico. Lucas, ele aborda essa história e ele detalha ela e fala: olha, Zaqueu era rico, era publicano, era chefe, e além de ser chefe, ele estava acima e era rico. Observe que essas características, essa identidade de ser chefe e de ser rico, havia uma falta dentro de Zaqueu, dentro da alma de Zaqueu. Se você observar a curiosidade, a ansiedade, ele olha vindo alguém, e esse alguém é chamado Jesus, Nazareno, o que veio de Nazaré, mas agora está fazendo milagres, prodígios, e a notícia está correndo ali. Zaqueu se interessa. Se você for buscar um pouco sobre Zaqueu, nós vamos entender que ele era uma pessoa abastada de muita coisa, porém sozinho. Os seus patrícios não queriam saber de Zaqueu. Por ser judeu, ele era chefe dos publicanos do Império Romano, que imperava naquela época ali, o colocou como chefe dos publicanos. Se você for buscar um pouco a história, você vai observar que o poder tinha sido dado a Zaqueu como chefe, e era ele que colocava o valor dos tributos, aquilo que ia ser cobrado dos seus patrícios. Por isso criava uma ira dentro dos judeus, porque os romanos, ele pega um judeu, coloca como chefe dos publicanos e ainda para cobrar impostos. Amados, se você observar,
Você não está entendendo nada. Eu vou repetir, você não está entendendo nada. Às vezes você vem para o curioso, não é para todo mundo, mas é para alguém que vem apenas para analisar o que vai acontecer por curiosidade. Nessa tua curiosidade, Jesus pode entrar lá na tua casa hoje e fazer nada. Levante as mãos assim comigo nessa noite, por gentileza. Levante as mãos, bem alto. Levante as mãos, bem alto. Oh, glória, levante as mãos. Vai dizendo, Jesus, eu não é nem para mim estar aqui hoje. Vai dizendo, vai ser sincero com Jesus. Seja sincero com Ele nessa noite. Vai dizendo, Jesus, não é nem para mim estar aqui nessa noite. Eu nem sei porque eu estou aqui nessa noite, Jesus. Mas se o Senhor me trouxe até aqui, essa palavra está falando comigo. E eu acredito nessa noite que o milagre vai chegar na minha casa. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus é fiel para cumprir promessas e a graça dele está aqui hoje. Aleluia! Eu vou repetir, a graça dele está aqui hoje. Pastor Renato, a graça dele está aqui. Pastor João Paulo, a graça dele está aqui. A graça dele chegou aqui hoje. Glória a Deus. Glória a Jesus. Oh, glória. Imagina Zaqueu correndo e subindo na figueira. Ele não era, a Bíblia diz instrumental. Ele era pequeno. Havia obstáculos. Oh, glória a Deus. Havia obstáculos. Grande Deus. Aleluia, Jesus. Porém, irmãos, Deus fiel e santo. os obstáculos foram quebrados. Porque ele sobe uma figueira brava para ver o que havia, porque havia de passar por ali. Observe bem, havia de passar por ali. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E quando Jesus chegou àquele lugar, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Jesus chega onde ele está, pastor Renato. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado é o teu nome. Não é Zaqueu que vai até Jesus, é Jesus que vai até Zaqueu. Glória a Deus. Você está entendendo isso aqui, meu pastor? Você está entendendo isso aqui? Aleluia. Zaqueu está curioso, está querendo só apenas ver. E Jesus vai até aquela figueira para salvar. Aleluia. Vai atrás. Jesus vai ali para salvar. Aleluia. Deus. Para salvar. Ele está só para ver. Jesus vai para salvar. Glorificado é o nome santo do Senhor. Eu imagino aquela multidão. Ô Jesus, se o senhor conhecesse esse homem aí, o senhor nem falava com ele, viu? Não é assim, não? Ele é chefe, é rico, ele cobra os nossos impostos aqui, e outra coisa, ele que põe valor nos tributos aí. É ele que põe valor, e ele quer arrancar tudo de nós, então nem olha pra cima, deixa esse homem pra lá, e vambora, não para não. Não é assim, eu estou enganado, não acontece hoje. Aleluia. Ninguém acredita mais na graça, né? Ninguém acredita mais no que Jesus salva. Ninguém acredita mais que Jesus pode libertar um pecador, uma pessoa, tirar lá dos vícios, fazer dela um pecador, uma pessoa transformada pelo poder da palavra. Eu me lembro lá em São Paulo, numa favela que a gente morou, lá no Jardim Veracruz, e nós fomos colocados para pastorear, a primeira congregação que eu fui pastorear em São Paulo. E eu sempre gostei de trabalhos assim, trabalhos evangelísticos, nas casas. E era uma igreja para mais de 150 pessoas, mas tinha apenas 10 pessoas naquela igreja, 12 pessoas naquela igreja. O pastor João Paulo teve o privilégio de pregar lá, pregou nessa Jardim Veracruz. E naquela noite o pastor João Paulo foi pregar lá, uma noite fria, pouca gente. Uma quinta-feira, tinha pouca gente na igreja. Mas o Senhor colocou nosso coração de evangelizar aquele bairro ali, aquela favela. Irmãos, eu sabia cada buraco, cada viela que tinha ali naquela favela. E um dia, Deus, por bondade, me levou até um traficante da favela ali, chamado Lucas, o Quinha. E ele andava com um carro, com um som muito alto na favela, com funk. Por quê? Estava entrando
aceitar Jesus? Tem alguma coisa que lhe impede? E quando eu chamei o Lucas, todo mundo parou. O pastor não sabe onde ele está mexendo. Mas Jesus é fiel. Aleluia. Eu falei, esse moço aí, vem até aqui, que eu quero orar com você. E ele veio, todo marrudo, todo bravo, veio olhando para a minha cara, e eu olhando para a cara dele, na graça, glória a Deus, cheio de Deus. Olhei para ele e apontei o dedo para ele. O que lhe impede de aceitar Jesus? Oh, Jesus. Ele com a cara amarrada olhou para mim e falou, nada me impede de aceitar, nada me impede, então repita comigo. Eu aceito Jesus. E ele repetiu, eu Glória aceito Jesus. Glória a Deus. Mas bravo, irmão, isso aí vai ficar firme, não, você só aceitou só para, né? Irmão, esse camarada estava no culto na quinta, no domingo, na escola bíblica dominical, e os moradores da favela falavam assim para mim, meu pastor, segura esse camarada na igreja, não deixa ele sair para lá. Não deixa ele sair de lá. Por quê, irmão? Era a marca que ele tinha. E a marca que Zaqueu tinha era de bandido. A marca que Zaqueu tinha era um cobrador de impostos e outra coisa, irmão. Ele não era o fraquinho, ele era o chefe, ele era o líder, ele mandava. Agora Jesus olha para quem? Olha para cima. Oh, glória. Oh, glória. Glória a Jesus. A Aleluia. graça estava sendo manifestada ali. Glória a Deus. Nós temos que acreditar que Jesus continua salvando. Eu vou repetir isso aqui para alguém nessa noite. Nós temos que acreditar que Jesus continua fazendo do traficante um pregador, da prostituta uma pregadora, de um cobrador de impostos, de um líder, de um bandido. Oh, glória a Deus! E chamar Jesus. Venha para minha casa, Jesus. Aleluia, Jesus. E o Lucas se tornou um grande evangelista. Me levou em tantos lugares, em bocas, onde o traficante fazia lá droga, me levava lá e pastor, prega para esse povo aí. E nós ganhamos tantas almas através do Lucas aqui naquela favela, glória a Deus. Ganhamos tantas almas através do Lucas naquela favela. E naquela época, quem lembra do Lázaro, cantor Lázaro, e o Lucas colocou aquele somzão, 6 horas da manhã, andava na favela cantando o querido do Lázaro. Quem ia pôr a cara com o Lucas? Ninguém. E evangelizava. Meu pastor, vem comigo aqui. Meu pastor, entra nesse bar, fecha o bar aí que o pastor Emílio vai pregar para todo mundo aqui agora. E eu pregava e ganhava traficante, bandido, ladrão. Ele falou assim, pastor, tem salvação para mim, pastor? Eu amarrei tanta gente na estrada, tanta gente que eu deixei amarrado no caminhão. Eu tem, meu filho. Se tornou um pregador. E Jesus olha para cima, Zaqueu, é hoje que eu vou fazer um milagre. Agora tem uma coisa, Zaqueu, interessante, irmão. Jesus podia sim ou não fazer um milagre ali naquela árvore? Acabou, parar por ali, não podia? Sim ou não? Zaqueu, quantas vezes eu só salvava ali, vai embora, ele não entra mais nessa aldeia, vai para sua casa, apenas não. A obra é completa, glória a Deus. Aleluia. Alguém entendeu? Ele levantou a mão. A obra é completa. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ah, Zaqueu, o problema não está só com você, não, está na sua casa. Aleluia. O problema não está, eu posso resolver esse problema com você aqui, mas o problema está lá na sua casa. O texto não fala. Mas Jesus, apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Olha o versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa. Aleluia. Sabe o que é isso aqui, pressa? Aleluia. Não tem hora que a gente fala, Jesus vem com pressa. Aleluia. Glória a Deus. É assim, pastor João Paulo. Aleluia. Aleluia. De repente eu caí no outro dia, eu caí no outro pizza, no pizza, vai, cara, tá caindo. É o cuidado de Deus. A minha alegria não está no dinheiro, a minha alegria está na salvação. Aleluia, Jesus. Não está naquilo que eu tenho, está na salvação da minha alma. A graça faz isso, a graça te alegra. A graça muda a tua
vida. A graça levanta a sua cabeça e você diz: pode vir o que vier, eu sou salvo em Cristo Jesus. Ele recebe com alegria, irmão, alegria. Alegre, aleluia. Sim, Jesus. Aí eles olham aquela alegria e Jesus. Você imagina de pensar comigo? Olha para Mateus 19, que ali ele fala com o rico o quê? Ele fala com o rico: olha, vende tudo e tal. O que ele faz? Ele vai embora. E o que isso aqui faz? Se eu fiz alguma coisa de errado, eu vou pegar e dar em dobro. Aí Jesus fala: a salvação entrou hoje aqui na sua casa. Glória a Deus. Vocês estão entendendo que às vezes falta alguma coisa, alguma peça para o milagre acontecer? É, Jesus. Não falta alguma coisa, alguma peça? Porque se você observar, ele estava com alegria servindo a Jesus, ou recebendo Jesus. E depois que ele recebe, acontece tudo aquilo, ele fala do dinheiro que vai devolver. Aí Jesus se alegra, mas aí faz salvação entrou aqui. Porque ele não estava pegado, porque a riqueza é o seguinte: a riqueza às vezes ela te tira da presença de Deus. E Jesus viu que a riqueza, ele não estava preso no dinheiro, mas ele estava tendo uma mudança na sua vida. Aí que está a questão. Independente da situação, se Jesus entrou na sua vida, na sua casa, independente da luta que você passa, seja alegre. Irmãos, na minha casa, se você chegar na minha casa de manhã, 9 horas da manhã, eu estou ouvindo louvor e pregação o dia todo. É o dia todo. Você chega na minha casa, é louvor e pregação. Esses dias eu visitamos uma família e falei assim: coloca louvor e pregação o dia todo nessa casa. Você vai ver, as coisas vão começar a mudar. É louvor e pregação, é você ensaiando, é eu estudando mensagem, lendo a Bíblia, é até o dia todo. E às vezes não tem nem o que comer em casa, mas o dia todo alegre. Aleluia. Ela faz um pão, aquela correria, faz isso, faz aquilo, vai aqui, vai lá, e Jesus dentro de casa. Glória a Deus. Vai cantando, porque eu estou preparando tudo. Glória a Porque a Deus. salvação entrou aqui. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Esse é o segredo aqui desse homem. Então não deixe nada entristecer o seu coração. Não deixe nada. Ah, pastor, mas eu estou doente, está enfermo, que é problema. Não deixe nada. Se eu for contar o meu testemunho aqui, nós vamos passar a noite toda aqui. Eu sei de onde Jesus me tirou. Aleluia. Eu sei o que ele fez na minha vida. Eu não valia uma bolacha quebrada, vivia debaixo de uma ponte com uma lata de crack na mão. Com 17 anos de idade, Jesus foi lá debaixo daquela ponte, me tirou de lá. Agora, por causa de dinheiro, material, fica triste. Você você consegue amanhã. Você trabalha e conquista, vai conseguindo. Glória a Deus. A salvação entrou na minha vida, na minha família. Glória a Não Deus. tinha condições de ter uma família, uma esposa. Jesus me deu uma família, me deu filhos. Material você conquista, você luta e batalha, nada pode afligir a nossa vida. Porque nós somos salvos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia.